batizava, mas Jesus mesmo, ele não batizava ninguém, mas como exemplo, ele foi batizado, e batizado por um primo chamado João Batista. E o texto que nós lemos diz que Jesus ele começou o ministério dele com um batismo e uma oração. Gente, tudo que acontece obedecendo a voz do Senhor Jesus, há prosperidade na vida desse cristão. Jesus, ele começou o seu ministério com um batismo antes de fazer uma oração. Ele chegava onde estava o seu primo, que era muito radical. João Batista ele tinha uma mensagem que, para a época de hoje, era difícil ele conquistar almas. Porque João Batista ele costumava tratar o povo como raça de víbora. Ele trazia aquela mensagem de arrependimento, mas parecia até aqueles irmãos dos anos 50, né? Aqueles presbíteros que tinham os lábios bem avançados para frente, e só mostrava dois caminhos. Eles não eram pessoas de lutar junto com os cristãos para fazer os cristãos compreenderem melhor o amor de Deus através dos atributos de Deus e fazer conquista usando outros meios. João Batista pedia o arrependimento, e a mensagem de João Batista não se arrepende para ir para o céu ou não se arrepende para ser condenado. Porém, o Senhor Jesus, chegando ali às margens do Rio Jordão, João se assustava com a presença de Jesus, porque João era profeta dos nascidos de mulher. João foi o último profeta que a terra conheceu. Não quer dizer que a igreja hoje não tenha profetas, porque Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, aquela epístola à igreja que estava em Éfeso, ele diz que Deus deu às igrejas uns para os apóstolos, pastores, mestres, doutores e profetas. E Jesus dizia o seguinte, que os nascidos de mulher, nenhum foi profeta, tal como João Batista. Porém, os profetas que Paulo fala lá no livro na carta aos Efésios, são os profetas como apareceu Ágabo no livro de Atos dos Apóstolos, e foi muito considerado e aceito no ministério do apóstolo São Paulo, porque são profetas não nascidos de mulher, mas nascidos da água e do Espírito, como todos aqui são nascidos da água e do Espírito, e como muitos aqui, alguns aqui, que vão ser batizados hoje, parece estar ouvindo a voz do mestre que dizia para um moço, olha, tu tem que nascer de novo, tu tem que nascer da água e do Espírito, aleluia, glória a Deus. E aquele moço quase que não entendia aquilo, mas o Senhor Jesus o explicou. E Jesus começou o seu ministério, irmão, com o batismo e com a oração. E termina o seu ministério com a oração também. Então o batismo, ele é um batismo para confissão de fé, para dar testemunho de que verdadeiramente a pessoa quer ingressar nessa fileira, e com esse ato de fé, ele está confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador, e o seu único Deus na sua jornada. O crente, quando ele é emergido na água, quando ele desce as águas, desce ali, é emergido, é sepultado ali, aquela criatura velha, aquela criatura antiga, aquela criatura que tinha atos que não agradavam a Deus. E quando, ao levantar dali, é como ser ressuscitado, é como uma nova criatura que tem um caminho muito comprido na frente a percorrer. E para ser vencedor das dificuldades que lhe vão ser apresentadas. Preste bem atenção que Jesus, quando ele foi batizado, e ele saiu das águas, a primeira coisa que lhe aconteceu foi o adversário transportar ele para determinado deserto
e ali o tentar. Mas Jesus já estava batizado. Jesus usou a palavra para vencer a cilada que o diabo estava propondo a ele para ver um atrofiamento no caminhar dele. Muitos vão, irmão, aparecer na vida de vocês que estão descendo as águas hoje. Muitos vão tentar colocar os pés nos vossos caminhos. Mas se lembre que Jesus venceu e você também vence, porque você pertence a Jesus de Nazaré. Porque você fez esse ato de confissão. Porque você foi batizado. Paulo fala de um batismo, irmão, que teve, embora não seja o batismo que João fez, não seja o batismo que nós estamos celebrando hoje. Mas Paulo lá em 10 de Coríntios, de 1 Coríntios, diz que todos foram batizados por Moisés lá no Mar Vermelho. Aonde? Me explica, isso é mistério de Deus. Todos foram batizados por Moisés lá em Massá e em Meribá, naquela rocha que jorrou água e alimentou o povo de Israel que estava sedento no deserto. Isso quer dizer, irmão, que o Mar Vermelho vai aparecer, mas você já é batizado, você vai atravessar, porque o Mar Vermelho vai se abrir, porque o batismo de Cristo, o batismo do amor, o batismo para arrependimento, o batismo para a tua vitória, o batismo para o teu êxito e o teu progresso, está sendo realizado hoje, em nome de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Quando Jesus dava ordem para a sua igreja, para os seus ministros, ele dizia, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para quem não crer na Trindade, aí se encontra com a Trindade. Aleluia. E nós aceitamos a Trindade. E no batismo, que está sendo realizado hoje, está a igreja, está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo e está os anjos nos céus e aqui na terra, porque aqui na terra tem anjos ordenados por Deus também, como registra o Salmo 91 que diz, Ele ordena aos seus anjos ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então canta os anjos nos céus de alegria, a igreja jubila na terra, Jesus se alegra, Deus se alegra, o Espírito Santo está aqui presente, aleluia, alegre, porque o cumprimento da palavra de Deus e a justiça de Deus está tendo as suas realizações nas vidas dos que confessam aqui, e a igreja faz aquilo que vem por ordenança da parte de Deus, amém? Então, querido, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como de uma pomba. Aí alguém chegava para o pastor e perguntava, pastor, nós estamos te examinando e você vai ter que ser ordenado, mas aqui você tem que dar alguma resposta. Me prova como Deus é 3 pessoas distintas e ao mesmo tempo é uma só. E nesse momento, irmãos, está numa prova concreta da Trindade. Amém? Preste bem atenção. Jesus não estava sendo batizado na água, João Batista não estava batizando Jesus. Você concorda, irmão? Melhorou? Amém. Deus faz assim. Ela está tão atenta, pastor, ouvindo a palavra, soprou, o vento foi embora, levou a enfermidade, o nome de Deus é glorificado. Uma das vezes que se mostra o Deus Trino, irmão, na hora do batismo, principalmente de Jesus. Estava ali Jesus, o homem Deus, sendo batizado. E quando ele terminava de ser batizado, aparecia o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. E aí se ouvia uma voz que não veio da pomba e nem tampouco foi Jesus que disse e nem João Batista. A voz veio do céu que dizia, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então escutavam a voz de Deus, viam o Espírito Santo que ele aparece da maneira que ele quer, Deus aparece como ele quer, aleluia, e o próprio Jesus sendo batizado. Estava aqui a Trindade. E vocês hoje estão sendo assistidos pela Trindade nesse batismo. Assim como Jesus venceu o adversário que apareceu a ele, mostrando a glória do mundo, pedindo que ele pulasse nas dificuldades de pináculos, e Jesus dizia, está escrito, está escrito.
A palavra de Deus está inserida em vossos corações. Acaba, então, a pessoa antiga, aqui sepultada nessas águas. E daqui se levanta o novo homem, a nova mulher, o novo cristão, para a glória de Deus. Se levanta das águas agora, irmãos, como membro do corpo de Cristo, como membro da igreja do Senhor, para participar de todas as atividades que a igreja do Senhor tem. Prestem atenção. Jesus, quando comeu a sua última Páscoa, instituiu a primeira ceia. Porque Jesus, a partir de 12 anos de idade, ele já ia comer a Páscoa junto com sua família. E comendo a sua última Páscoa, ele comeu para poder ir para o Jardim das Oliveiras e lá ser traído por Judas e ser levado à cruz. Porém, ele instituiu a sua primeira ceia e deixou por ordenança para nós, mas só participa da Santa Ceia do Senhor quem é membro, quem é batizado nas águas, porque deixou se cumprir a justiça do Senhor e obedeceu a voz do Senhor. Porém, amados irmãos, em volta àquela mesa onde o Senhor comia a sua última Páscoa e instituía a sua primeira ceia, todos eram membros, todos estavam em perfeita comunhão. Aleluia. E é isso que o pastor Credimar, que é o profeta de Deus que foi colocado na frente desse rebanho, quer que Deus assista e que o povo seja abençoado, mas para que isso daí aconteça, as bênçãos de Deus pairem sobre nossas vidas, é preciso, irmão, que nós tenhamos comunhão um com o outro, aleluia, para alcançarmos a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E essa comunhão acontece assim, participando do mesmo pão. Jesus dizendo assim: olha, os vossos pais comeram o pão lá no deserto, mas morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come o meu corpo e bebe o meu sangue, vive eternamente. Aleluia. Então vocês estão tomando uma atitude agora, estão tomando uma posição que vai trazer com que vocês arrodeiem a mesa e participem do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Assim que o Senhor os abençoe. Aleluia. Os conserve nesse amor. Nunca se esqueçam desse momento, porque é um marco, é uma história que vocês vão amanhã estar como missionários, missionárias, como pessoas que estão com atividade dentro da igreja, com cargos eclesiásticos, mas a história começa aqui. Que Deus abençoe. Pastor Pedro de Mar. Estamos todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu quero ler uma palavra aqui, rapidinho, para nós darmos início a essa cerimônia batismal. Atos 8 diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo morto, a Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lê? E disse-lhe: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tossia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo ao eunuco, a Filipe disse: rogo-te que quem diz isto, o profeta, desse mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse ao eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia.
Meus queridos, nós estamos alegres nesta manhã, porque temos aqui 4 candidatos, né? Eram 6, mas 4 definiram na sua decisão ao batismo. Nós estamos muito alegres nesta manhã, porque assim como Filipe, assim como esse eunuco, embora esse homem de uma posição social, Deus ele não faz acepção de pessoa, embora você ouça e entenda a voz de Deus e a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que ele entendeu o que estava escrito no livro do profeta. Alguém que Deus usara como servo do Senhor, Filipe, explicara o que ele estava lendo na sua carruagem. Então diz a Bíblia que ele entendeu que essa geração seria uma grande geração. Então cada vez, cada pessoa, né, que vai descendo as águas, essa geração vai crescendo cada vez mais, não é verdade? Então, diz a Bíblia que ele entendeu a mensagem que estava lendo e creu na palavra que Jesus Cristo é o único Senhor, Salvador, e que Jesus Cristo havia morrido também por ele. Então, se você confessar Jesus Cristo como seu Senhor, se você confessa Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida, se você entende o que Deus está falando com você, se você já entendeu a mensagem de Deus, não tem nada que lhe impeça, né, de pedir o batismo, né? Então é necessário que você continue na presença do Senhor, perseverando na presença do Senhor. E diz a Bíblia que ele recebeu com alegria a palavra do Senhor, e diz a Bíblia que ele já, com a sua alegria, do Espírito Santo dentro de si, depois de ter entendido a mensagem da palavra de Deus, então ele começa já a evangelizar e pergunta o que impede de eu ser batizado. Então ele pede ao evangelista que assim o faça. Então ele desce as águas e é batizado, e ali então Deus começa a usar este homem. Queridos, é muito importante para nós essa decisão na vida de cada um. Eu acho que cada evangelista, cada presbítero, diácono, é um trabalho da igreja, é uma ordem de Deus fazer discípulos. Ora, que toda a igreja deve participar, porque a Bíblia diz que é um sacramento, né? É uma ordenança do Senhor para que a igreja do Senhor faça isso. E é um prazer para nós estar participando desse sacramento nesta manhã, participando dessa alegria, né, da decisão dos nossos irmãos que está descendo as águas nesta manhã. Que Deus possa estar conservando os seus servos assim, na sua presença. E neste momento, queridos, nós enquanto os irmãos estarão louvando aqui, nós estaremos, os candidatos estarão se preparando, né, estarão se preparando para descer as águas. Amém? Amados, Daqui. quantas pessoas vão ser batizadas? Fica aqui perto. Eu queria que vocês, se possível, se aproximem um pouquinho. Os que vão descer as águas. Ótimo. São os 4, né? Você, o seu nome, Roseane, Raquel, Fábio, Carlos. Eu queria pedir, irmão, que você testemunha disso aqui, porque esse é o momento mais marcante na hora do batismo. Minha irmã, não treme não, não é pra você não tremer não, nem fica nervosa. Por que você quer se batizar? Pra quê? Você crê que Jesus é o Filho de Deus e ele se fez carne, habitou entre nós e morreu para te salvar? A igreja apoia a confissão da irmã, ela é candidata ao batismo, a igreja diz amém? Amém. Minha irmã, já tem nome, né? Foi igreja evangélica, mas não se preocupa com nada. Minha irmã, para que e por que você quer se batizar? Eu sou membro do corpo de Cristo e participar da igreja. Muito bem. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele
nasceu entre nós, viveu e foi crucificado para salvar a tua alma. Eu creio. Amém. A igreja aprova a irmã como candidata ao batismo e membro da nossa igreja, participante de todas as atividades do corpo de Cristo. Digam amém. Amém. Vem cá, profeta. Esse daqui é um abençoado. Está parecendo um profeta Elias. Amém? Para que, irmão, o Senhor e por que o Senhor quer o batismo? Para ser uma nova criatura, confessar o corpo de Cristo em minha vida e estar vivendo um acordo com a igreja. Muito bem. Você crê que Jesus Cristo morreu para te salvar e Ele ressuscitou e Ele vive, está à destra do Pai nas alturas, está intercedendo por todos nós aqui nesse momento? Eu creio. Amém. A igreja aprova o irmão como candidato ao batismo. Digam amém. Amém. Não mais. Vem cá. Me diga uma coisa. Por que e para que o irmão está sentindo o desejo de batizar? Eu lembro do corpo de Cristo e, na verdade, pelo menos da parte da igreja. Muito bem. Você sabe já o que significa o batismo? Depois que você é emergido às águas, o que é que acontece? Eu disse nesse instante. Criatura, Morre o velho homem, a velha criatura, e quando você sai, nova criatura em Cristo Jesus, nascido da água e do Espírito. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo e morreu para salvar a nossa vida. A igreja apoia o irmão como candidato ao batismo, como membro dessa igreja do corpo de Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Pastor Credinal, meus parabéns ao Senhor. Tem escolhido um povo que o Senhor pode ir para qualquer lugar aí onde tiver os mais excelentes homens que fazem esse trabalho, que vão te botar lá em um lugar que você merece. Mas Deus te quer aqui em Macaé, você parece ser Macaé mesmo, que Deus aumente, abençoe o teu ministério aqui. Amém? Meus irmãos,